Para quem quer viver de renda, viver de dividendos, eu trago hoje aqui 5 oportunidades, 5 fundos imobiliários que são bons pagadores de dividendos, são todos fundos de tijolo, já adianto isso. Então quem está procurando nesse vídeo um fundo imobiliário que vai pagar na casa dos 12, 15% de dividendos ao ano, já pode esquecer porque a gente vai tratar aqui de fundo de tijolo. E os fundos de tijolo, você já sabe que eles pagam menos dividendos do que os fundos de papel. Em contrapartida, eles acabam tendo ganhos de duas frentes. Você tem ganhos com os dividendos mensais, isentos de imposto de renda, e você também ganha com o ganho de capital, que seria a valorização do papel. Afinal de contas, você sabe que os imóveis eles acabam se valorizando com o tempo. Inclusive, eu já quero aproveitar essa oportunidade para ressaltar que a minha carteira pessoal de fundo imobiliário, ela é majoritariamente composta por fundos de tijolos. Eu não gosto tanto de fundos de papel, apesar de eles pagarem mais. Para mim não faz tanto sentido. Quem está na comunidade RD já sabe disso. Eu exponho os meus ativos, eu abro minha carteira pessoal e sabe do porquê e sabe da minha estratégia. Mas sem enrolação aqui, eu quero te pedir uma coisa e a gente já vai direto então pro primeiro ativo, pro primeiro fundo imobiliário. Se você já é um inscrito aqui do canal, eu já te peço teu like, já sabe que tem que dar o like no início do vídeo porque você já conhece a qualidade do meu serviço aqui, dos meus vídeos. E se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, se você chegou, caiu aqui de paraquedas, segura o teu like aí e no decorrer do vídeo, se você achar que faz sentido para você acompanhar esse canal, se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreve e ativa as notificações, porque assim você não perde os próximos vídeos. Eu já gostaria também de falar que nesse vídeo aqui, como eu gosto sempre de trazer os relatórios gerenciais, nesse vídeo eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. A gente não vai tratar dos relatórios gerenciais de cada um, senão o vídeo ficaria ali para mais de 1 hora, tendo análise de 5 ativos por dentro. Essas análises mais esmiuçadas de vários tipos de ativos a gente consegue fazer com mais tempo ao vivo ali na nossa mentoria. Porém, aqui eu vou te trazer hoje vários pontos positivos e alguns pontos negativos que você talvez tenha que tomar cuidado caso você tenha algum desses ativos ou você pretenda colocá-los em carteira. E o primeiro fundo imobiliário que eu tenho para falar para você é o antigo GALG 11. E não é tão antigo assim porque ele acabou de virar o GARI 11. O código dele é GARE 11. Inclusive, estamos com ele aqui na tela. O GARI 11 no site do Investidor 10. Hoje está cotado em R$ 9,06 e ele nos últimos 12 meses pagou 11,09% de dividendos. E isso aqui é bastante dividendo para um fundo imobiliário de tijolo. Mas se você acompanha os vídeos do canal, você já sabe, tá cansado de saber, eu sempre falo disso, que você pode observar isso aqui, ó. Ele teve uma variação no valor de cota que foi negativa, ele caiu aqui 0,44%, considerando já os dividendos, porque o Investidor 10 ele considera a variação de cotação mais os dividendos reinvestidos. E aqui embaixo temos o gráfico dele e talvez você se pergunte o que aconteceu para ter essa queda toda. Você pode ver aqui que a cotação dele era na casa dos R$ 93, R$ 94 e ele despencou para R$ 9,60, R$ 9,40 por aí. E caso você não saiba, isso aqui não é uma desvalorização. Todo fundo imobiliário que você observar no gráfico e teve isso aqui, uma queda assim muito repentina em um dia só, não foi queda de cotação, e sim desdobramento. Como que funciona um desdobramento? Rapidamente para você entender. Vamos supor que o fundo imobiliário ele valha R$ 100, a cotação dele seja de R$ 100, ele vai fazer um desdobramento de 1 para 10, quer dizer que uma cota de R$ 100 vai se repartir em 10 partes iguais de R$ 10 cada uma, que na prática vai acabar sendo a mesma coisa. Então se você investisse em uma cota de R$ 100, você passaria a ter nesse dia 10 cotas de R$ 10. Então o valor em carteira não mudaria nada, você apenas teria mais cotas. Isso acaba fazendo com que o fundo seja mais acessível, as pessoas procuram mais esses fundos base 10 e isso torna o fundo mais líquido. Inclusive, muitas vezes isso faz com que o fundo imobiliário ele até mesmo se valorize, porque faz com que as pessoas acabem comprando qualquer trocado que sobre. Por exemplo, pode ser que num determinado mês eu vá fazer os meus aportes mensais e aí eu invisto lá R$ 1.000, R$ 2.000 e sobrem lá R$ 30. Com esses R$ 30 para não deixar parado sem ter uma valorização, sem ter um reajuste, eu posso ir lá muito bem e procurar um fundo imobiliário que seja base 10 e com R$ 30 já consigo comprar 3 cotas. A título de exemplo,
exemplo, aí nós temos o famoso MXRF11, que ele é um base 10, ele é o base 10 mais famoso e todo mundo que começa a investir começa por ele, porque ele é um fundo que paga bons dividendos, tem bastante constância e hoje é o maior fundo em número de cotistas, justamente porque ele foi um dos primeiros fundos imobiliários aí base 10 e que teve uma constância e entregou bastante resultado. Importante a gente analisar também aqui a liquidez diária desse fundo acima de 3 milhões de reais, uma boa liquidez diária. Então, se você precisar comprar ou vender, você não vai ter qualquer problema para fazer isso. E o PVP dele, preço sobre valor patrimonial, quer dizer que isso daqui está sendo vendido, ou seja, você pode aportar nesse fundo pagando mais barato, com cerca de 2% de desconto com relação ao patrimônio, ao valor patrimonial do fundo. E isso pode muito bem ser visto nessa parte aqui do Investidor 10. Vou te mostrar aqui embaixo, temos essa barrinha que é bastante interessante. O valor de cota hoje em R$ 9,04 e o valor patrimonial por cota seria de R$ 9,24. Então, por cota, você está comprando e já ganhando 20 centavos de desconto. Agora, vem aqui para minha tela novamente que eu vou te trazer já os pontos específicos desse fundo do GARI 11 que você deve ter algum cuidado. Começando aqui pela lista de imóveis, a quantidade de imóveis que ele tem. Você pode ver que ele tem 2 imóveis no Rio Grande do Sul e um em São Paulo, um em Pernambuco e um na Bahia. Então, ele tem 5 imóveis e esses 5 imóveis estão diversificados em estados diferentes, tá? Estados diferentes. Isso aqui acaba sendo bom porque você tem a chamada diversificação geográfica. Assim você tem isso bem espalhado ao longo de estados e se der um problema, por exemplo, em São Paulo, os outros estados não terão problemas. Se der um problema em Pernambuco, os outros estados também não terão problema nos imóveis, o que acaba beneficiando o fundo imobiliário no longo prazo. Se você ver aqui agora, temos os inquilinos desse fundo imobiliário e aqui entra a grande questão. Você pode ver que tem um inquilino que é o BRF e aqui também em Salvador a BRF. Aqui parece que temos 5 inquilinos, mas na verdade você pode ver aqui que essa daqui é a mesma empresa e essas daqui são a mesma empresa. Então aqui temos uma empresa, 2 empresas e a Souza Cruz seria uma terceira empresa. Portanto, temos no total 3 inquilinos e isso faz com que o fundo não tenha uma diversificação grande em inquilinos. Apesar dele ter 5 imóveis, a gente vê que ele tem menos inquilinos. Normalmente os fundos eles têm vários imóveis e tem mais inquilinos dentro desses imóveis. Por exemplo, um fundo deve ter 10 imóveis e teria dentro deles aí cerca de 20, 30 inquilinos. E se você for olhar o relatório gerencial do GARI 11, você vai ver que a BRF é uma empresa muito grande e muito boa, porém ela está com cerca de 50% dos ativos aqui do GARI 11 em locação. Então imagine se um dia a BRF simplesmente fale, ó, não queremos mais fechar negócio com vocês, não precisamos mais dos seus imóveis. Então, o GARI 11 nesse momento vai se ver com um desfalque de imóveis alugados, ou seja, uma vacância de mais de 50%. E isso acaba sendo um ponto que me preocupa e me faz não aportar nessa empresa. No entanto, aí entra a grande questão, se você é investidor do antigo GALG 11, você sabe que ele mudou de nome, mas ele não mudou apenas de nome, que era um fundo imobiliário de logística, e depois ele passou para agora ser um fundo imobiliário de renda urbana. O que quer dizer isso? Ele vai continuar tendo imóveis do setor logístico e junto desses imóveis ele vai ter outros tipos de imóveis de renda urbana, vai ter imóveis de varejo, vai ter imóveis de atacado e tudo mais. Então terá mais diversificação de imóveis, mais diversificação de inquilinos também. Inclusive, a estratégia desse fundo, que recentemente mudou de nome e fez uma captação enorme de recursos, hoje ele tem mais de R$1 bilhão de patrimônio por causa dessa captação de recursos que ele fez. A ideia era passar de 5 imóveis para 12 imóveis. No início a ideia era de 11 imóveis, mas eu vi no relatório gerencial que a ideia agora é de ter 12 imóveis e assim vai fazer com que esse fundo imobiliário ele realmente mude bastante. E se você tem o GARI 11 agora, o que você deveria fazer? Eu, na verdade, aguardaria para ver o que vai acontecer com esse fundo quando eles realmente colocarem mais imóveis aí dentro e mais novos inquilinos. E essa minha preocupação pela BRF hoje ser responsável pela maioria dos aluguéis, ela acaba não sendo uma preocupação assim tão gigante. Eu apenas não coloco na minha carteira porque eu já tenho minha carteira formada, mas você precisa saber que a BRF ela tem uma análise de crédito aí, uma classificação
massificação de crédito muito boa. Então já é um ponto que você pode ficar um pouco mais tranquilo, além do fato dos contratos serem atípicos, então são contratos de longa duração. E se a BRF uma hora resolver simplesmente sair dos aluguéis, sair dos imóveis, ela vai ter que pagar sim uma multa rescisória, uma multa muito grande, e que provavelmente isso não vai acontecer por causa dessa multa. E aí talvez você se pergunte, por que então, Carlos, que você colocou esse fundo imobiliário falando vários pontos negativos, mas você colocou aí nessa lista de top fundos imobiliários de tijolos pagadores de dividendos? E eu te falo que eu coloquei porque ele é uma das únicas opções aí de fundo imobiliário de tijolo base 10 que sejam bons. Recentemente durante essa semana tivemos aí o desdobramento também do GGRC11, que é um fundo imobiliário bom de tijolo, que ele passou a ser um fundo imobiliário base 10. Então hoje eu consideraria que temos 2 fundos bons aí de tijolo para a base 10. Se você quiser uma análise completa do GGRC11, me fala aqui nos comentários que eu posso trazer esse vídeo. Agora vamos passar então direto para o segundo fundo imobiliário e vamos tratar do TRXF11. É um fundo imobiliário cotado em R$ 112,45, pagou nos últimos 12 meses 10,16% de dividendos e valorizou aqui quase 22% no último ano. E ele está, portanto, com um PVP de 1,04. E aqui é normal que você veja os fundos de tijolos sendo negociados um pouquinho acima do valor patrimonial. E diferente dos fundos de papel, alguns fundos imobiliários de tijolos valem sim a pena você comprar um pouquinho acima do valor patrimonial. E ali que liquidez diária dele é excelente, mais de 10 milhões de reais por dia negociados. E aqui está o gráfico dele desde 2020, você pode ver que ele valorizou bastante. Aqui estão os dividendos, você pode ver que ele tem uma constância de dividendos. E chegamos à sua lista de imóveis, e aí você vai ver que tem muito imóvel, 26 imóveis em São Paulo, e depois tem vários imóveis aqui distribuídos ao longo de todo o território brasileiro. Inclusive, essa lista aqui, eu posso te falar que ela está desatualizada, porque esse fundo hoje ele está com 57 imóveis. Se você quiser aproveitar e ver um relatório gerencial dele por dentro, uma análise mais completa desse fundo, eu vou deixar aqui no lado, vai estar aqui no lado, no card, o link para um outro vídeo que você pode assistir depois, onde eu expliquei de forma bem esmiuçada sobre esse fundo. A gente analisou junto num vídeo o relatório gerencial dele. Então vamos aos pontos positivos e os pontos que eu de repente não gosto nesse fundo imobiliário. Primeiro, que ele é um fundo de logística. Eu adoro os fundos imobiliários de logística porque a gente sabe que o e-commerce está crescendo muito, as empresas sempre precisarão e precisarão cada vez mais de locais para armazenar os seus produtos, para fazer distribuição para os seus clientes. Portanto, esses fundos imobiliários aqui sempre serão buscados para aluguéis. E apesar dele ser um fundo imobiliário de logística, ele tem uma grande diversificação dentro dele. A gente vai ver aqui várias redes muito grandes de atacadistas, por exemplo, dentro desse fundo. E a gente sabe que o que aconteceu dentro do período ali de pandemia, os mercados, por exemplo, eles não fecharam, inclusive eles cresceram muito mais. E por que aconteceu isso? Se você se lembrar, você vai ver que tivemos vários fechamentos de lojas, tivemos vários setores aí industriais fechados, enfim, várias empresas foram fechadas no período de pandemia. E dentro desse período de pandemia, a gente pôde ver alguns setores que são simplesmente indispensáveis. E são justamente esses setores que ficaram abertos. Então eles já se provaram dentro de pandemia e nos provaram que vale a pena que a gente tenha investimentos atrelados a esse tipo de setor. E os setores de mercado, ou seja, as redes atacadistas, elas podem se beneficiar, que foi o que aconteceu, elas cresceram muito mais, as pessoas ficaram em casa, ficaram ansiosas, comeram mais, consumiram mais, e essas redes simplesmente explodiram, cresceram muito no pós-pandemia. Então, falando disso aqui, qual que é a minha ideia de ter fundos imobiliários desse tipo em carteira? É justamente a gente se precaver caso aconteça uma guerra, caso aconteça uma pandemia novamente. Espero que nada disso aconteça, mas isso não tem como evitar, pode ser que isso aconteça, a gente não tem controle disso, a gente já viu pelo que a gente passou e, portanto, a gente precisa se precaver dessas coisas e essa seria uma boa opção. Além disso, a gente vê aqui que esse fundo imobiliário TRXF11, ele tem uma grande diversificação geográfica, tem imóveis pelo país inteiro e ele também aumenta dessa forma a nossa diversificação em carteira. E se a gente pegar aqui e puxar um pouco para cima, a gente pode ver, comparando com o CDI, tem gente que ainda deixa dinheiro apenas em renda fixa como se fosse um bom investimento, e eu gosto sempre de falar, de frisar que a renda fixa ela é importante sim, ela precisa ser utilizada, mas ela deve ser mais voltada para reserva de emergência e oportunidade. Se você quiser
quiser realmente ter ganho de capital, você precisa de alguma forma buscar a renda variável. Inclusive fica muito nítido aqui nesse gráfico de comparação do TRXF11 com o CDI, que seria a renda fixa. Você pode ver que no período de 2 anos o CDI rendeu 27,3% e o TRXF11 rendeu 38,66%. Talvez você ache que 11%, a diferença de 11% seja pouca, mas para 2 anos, agora imagine isso aqui, essa diferença se alongando aí para um período de 20, 30 anos. Então a diferença é gigante e isso pode multiplicar de forma inacreditável os seus investimentos, o seu patrimônio. Agora a gente vai passar para o terceiro fundo imobiliário dessa lista e antes disso eu quero te dar um recado aqui, te chamar a atenção para uma coisa. A gente está com um valor promocional aqui, uma assinatura da nossa comunidade RD, que dentro dessa assinatura, dentro dessa comunidade, você tem acesso a curso, você tem acesso a mentoria, uma mentoria por mês. Todo mês teremos uma mentoria, inclusive esse mês teremos uma mentoria extra no dia 13/3, na semana que vem. E se você quiser se antecipar e já aproveitar para participar dessa mentoria, que não será gravada, é só você aproveitar e acessar antes. Além da nossa mentoria, temos um grupo do WhatsApp onde você troca ideia todos os dias com vários outros investidores que participam da comunidade. Tem acesso a planilhas, aulas exclusivas, enfim, tem várias outras coisas. Só que eu queria ressaltar que estamos com valor promocional e esse valor será ajustado para o valor normal no final deste mês. Portanto, aproveite essa oportunidade que não deve se repetir e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. O segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês é o LVBI11, um outro fundo imobiliário do setor de logística, hoje cotado em R$ 118,28, pagou nos últimos 12 meses 8,47% de dividendos, está com PVP aqui de 1,01, ou seja, está sendo negociado pelo seu valor patrimonial praticamente, com ágio de 1%, uma ótima liquidez diária e valorizou nos últimos 12 meses mais de 38%. Esse fundo imobiliário, para quem não sabe, ele é do setor logístico, porém ele tem como foco, como objetivo, e isso está escrito lá no seu relatório gerencial, que é gerar renda e também fazer ganho de capital. O que é ganho de capital? É comprar imóvel e vender com valorização. E quando esses fundos imobiliários que fazem isso, que compram, deixam valorizar e depois vendem, nós cotistas nos beneficiamos muito porque recebemos bons dividendos. Os dividendos que entram depois são grandes boladas. Além do fato desse fundo imobiliário nos dizer lá nos seus objetivos que ele pode sim optar por fazer também investimento em ações do setor imobiliário. E essas ações não são ações que são acessíveis para mim ou para você, são ações que são exclusivas a esses fundos imobiliários, apenas eles têm acesso. Além disso, esse fundo ele conta hoje com 9 imóveis, 33 locatários, ele está com uma vacância zero. E o que é vacância zero, Carlos? Vacância zero quer dizer que todos os seus imóveis estão alugados, então todos os seus imóveis, cada pedacinho do seu imóvel está gerando renda e gerando retorno para o acionista. Então aqui podemos ver os seus imóveis, tem 6 imóveis em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná. Além disso, eu gostaria de mostrar para você isso daqui, um comparativo também com o CDI. A gente pode ver que em 2 anos, esse fundo imobiliário aqui, o LVBI11, entregou uma valorização de 44,43%, e enquanto o CDI entregou 27,3%. Já o nosso quarto fundo imobiliário é um fundo que eu tenho na minha carteira, que eu gosto bastante e invisto, ele já me deu bastante resultado. Estamos falando aqui de um fundo do setor de shoppings agora, diferente dos outros que eu trouxe de logística. Esse fundo conta hoje com 9 imóveis, já vamos ver os seus imóveis, a diversificação geográfica. Ele está descontado e ele foi fundado em 2017, portanto ele já está aí há cerca de 7 anos no mercado, já um fundo já provado no tempo e provado também na Bolsa de Valores. Dá uma olhadinha aqui, estamos falando do MAL11, hoje cotado em R$ 118,74, nos últimos 12 meses pagou 8,37% de dividendos, está descontado cerca de 2% de desconto, um PVP de 0,98, ótima liquidez diária média e valorizou quase 31% nos últimos 12 meses. Veja aqui também que frente ao CDI ele rendeu muito mais, ele entregou 42% de rentabilidade. E aqui estão os seus shoppings, temos aqui embaixo a lista de shoppings, temos 3 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. E para finalizar a nossa lista dos 5 fundos imobiliários bons pagadores de dividendos, aqui fundos de tijolos, então vamos ver aqui na tela, estamos tratando do XPLG11, um outro fundo de logística, ele está cotado em R$ 111,95, nos últimos 12 meses ele pagou R$
8,28% de dividendos, está sendo negociado hoje no seu valor patrimonial, tem mais de 5 milhões de reais diários de liquidez, isso é excelente, e valorizou mais de 32% nos últimos 12 meses. Aqui você pode ver a frequência de pagamentos que ele tem, é uma boa constância e estabilidade entregue para o cotista, entregou aqui frente ao CDI 35% nos últimos 2 anos, e ele possui aqui, ele possui 15 imóveis, sendo 7 imóveis em São Paulo, 3 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, depois tem no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina e 1 em Minas Gerais. E se você quiser ver quais imóveis que ele tem, você pode ver inclusive que ele tem a Leroy Merlin aqui como inquilina, que é bastante conhecida, temos a Panasonic também, temos a Renner, as lojas Renner, enfim, temos vários bons inquilinos nesse fundo, é um fundo também que eu gosto bastante. Eu gostaria de saber de você, qual desses fundos você tem, me fala aqui nos comentários, se você se interessa, se você pretende colocar algum deles na sua carteira. Lembrando novamente, o link está aqui embaixo da nossa comunidade, não perca essa oportunidade. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, me segue aqui também, tá aqui do meu lado, meu Instagram, me segue lá que todos os dias você vai ter uma proximidade maior comigo, inclusive pode me chamar lá no direct que eu respondo. E agora, fica com esse vídeo, tá vendo esse vídeo que tá aqui do meu lado? Clica nele aqui que eu tenho certeza que ele vai te agregar bastante, eu tenho muitas coisas para te ensinar nesse vídeo.